Bem-vindos ao Transformação Criativa. Eu sou Ronaldo Cavalieri, CEO do Centro Europeu, a primeira escola de economia criativa do Brasil. Ao longo aí dos nossos mais de 30 anos, já ajudamos mais de 250 mil pessoas a encontrarem uma nova jornada profissional dentro do universo de carreiras criativas, de fazer com que essas pessoas vencessem os seus medos e tivessem a coragem de encontrar os seus sonhos. Neste bate-papo, você vai descobrir histórias inspiradoras de transição de carreira, mostrando como a coragem pode levar a realizações incríveis. Olá pessoal, então hoje nós temos uma convidada super especial para a gente começar essa nossa temporada, a Lubiana Santana, que é nossa ex-aluna do curso de turismo, né, de agente de viagens, estudou com a gente em 2019. E ela vai falar um pouquinho aqui da história dela, de como foi essa transição, né? Ela que é publicitária, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas agora a gente vem para esse mundo do turismo. Vamos dar uma viajada aí para o turismo, né? Um pilar tão importante dentro da economia criativa, né? Quando a gente fala, né, da riqueza cultural e o quanto essa área movimenta a economia global, né? Então, pode te chamar de Lubi? Pode, com certeza. Então, Lubi, seja bem-vinda, né? Vamos bater um papo bem gostoso aqui para a gente saber um pouquinho mais, né, dessa sua jornada de transição de carreira. Obrigada pelo convite, Ronaldo. E vamos conversar um pouquinho. Vamos lá, aí. né? Até semana passada a gente se encontrou num evento da ABAV, né? Que é a Associação Brasileira de Agências de Viagem, né? E a gente trocou uma ideia. Eu falei, Lubi, pera lá, quero te convidar aí pra gente conversar, pra mais gente, né, participar desse nosso bate-papo. E aqui estamos, né? Graças a Deus. Vamos lá. E pra gente entender um pouquinho, né, o seu contexto do antes e do depois, você é publicitária de formação. Exatamente. Como que aconteceu isso? Me formei em publicidade e propaganda, trabalhei um pouco na área. Foi uma fase muito. Eu cresci muito também nessa fase, sabe? De muito aprendizado. E logo em seguida eu falei, acho que estou precisando mudar de área. Mas assim, do nada. Porque eu não via muito crescimento na área que eu estava trabalhando. Perfeito. Então, eu sentia que eu gostava muito do que eu fazia, porém eu sentia que eu não ia ter muito crescimento ali dentro do núcleo que eu estava, né? Entendi. Mas até para a gente chegar, né, no turismo, o que te levou para essa área de publicidade e propaganda, né? Então, qual foi a motivação, o caminho para você chegar aí? Então, na verdade, eu fiz o curso de publicidade e propaganda primeiramente porque eu consegui uma bolsa de estudos, né? Ok. Então, a faculdade a gente sabe que é um pouco complicado, enfim, eu vim de uma família humilde, então eu acabei conseguindo essa bolsa de estudos, né, de publicidade e me enfiei nela para realmente ter um diploma, ter uma faculdade, né, que é o que a gente aprende, né, lá na adolescência, que é o que vai trazer algo para o nosso futuro, né? É interessante, né, Lubi, quando você traz isso, porque parece que é um caminho, né, que já definiram, que a gente tem que seguir, né? Então, olha, você vai estudar, tem que ter um diploma universitário, vai para a faculdade, e daí você teve essa oportunidade da bolsa e falou, poxa, está tudo resolvido porque eu tô no caminho certo. Exatamente. Só que antes até de eu entrar na faculdade, eu já pensava muito em fazer turismo, gostava desse viés do turismo. Mas entrando na faculdade da publicidade, eu esqueci isso. Esqueci essa vontade lá da adolescência, do pré-vestibular, e fui me envolvendo com a publicidade, que é também um ramo muito importante, assim, né? A comunicação em si é muito importante, né? Hoje, para qualquer área, a comunicação é muito importante. E na época também já era muito importante, claro. né? A gente estava no início ali não no início, mas das redes sociais, então
já era muito importante. Hoje em dia é muito mais, Mas né? ali no caso, E então, você aproveitou essa oportunidade, claro que tem as questões práticas da vida, né? Então, já o encaminhamento, o emprego, né? Consequentemente, o retorno financeiro. E daí você foi deixando de lado aquilo que você sabia que fazia sentido para você, né? E eu sei também que você era mochileira, verdade? é verdade. Na verdade, depois que eu me formei, Uhum. eu entrei para um emprego que me dava um salário um pouco melhor, e aí eu comecei a ter as oportunidades de fazer as viagens de mochilão, né? Aham. Porque também ganhava um pouco melhor, mas também não era aquelas coisas. Aham. Mas me deu uma oportunidade de eu começar a viajar, né, Uhum. para outros países. E aí fui me aventurar. E minha primeira viagem para fora do Brasil foi para o Peru, que foi um mochilão assim sensacional, mas no perrengue, né? Aquela Aham. coisa bem do perrengue. Mas que tem história para contar também, né? Imagino que é uma experiência que Nossa, abre muito. bastante os horizontes aí, né? Muita, muita história para contar. E daí, a partir dali, também fui fazendo outras viagens que foi me proporcionando ter essa bagagem que eu tenho hoje também, Ou né? seja, Que traz. você através das suas próprias viagens, você entrava nesse movimento de buscar passagens, de buscar hotéis, soluções que cabiam no seu orçamento, né? Então, quer dizer, já meio que informalmente começou a viver uma rotina de agente de viagens. Exatamente. Porque daí a gente nunca para, né? A gente, a Uhum. partir do momento que a gente começa a viajar, a gente não quer nunca mais parar. É verdade. Eu digo que Então, eu o trabalho destino para chama a viajar. gente. Exatamente. Então virou, acabava uma viagem, a gente já começava a planejar outra. Eu sempre viajava entre amigos. Uhum. Então, vamos e vamos organizar. E vai ser no perrengue mesmo, o que importa é ir. E você também organizava a viagem para os amigos, né? Isso, daí nessa fase que eu comecei a fazer os meus mochilões, aí o pessoal começou, meus amigos, mas Lube, me ajuda, também quero viajar, com pouco dinheiro, me ajuda. E aí eu comecei a ajudar alguns amigos. Uhum. E aí nessa fui me envolvendo, eu criei um Instagram também para divulgar as fotos das minhas Sim, sim. viagens. E aí já foi acontecendo o negócio sem eu Então, saber. assim, de uma maneira muito informal, você resolvia, né, as suas questões relacionadas às suas viagens particulares, dava apoio para os amigos também, achava soluções para eles, mas tinha a sua vida Exato. profissional em paralelo acontecendo dentro de outra área. Exatamente, exatamente isso. E E, acho que entrava um pouco também questão de incentivar, né, as aham, pessoas, assim. sim, Por exemplo, por vir de uma família humilde, eu nunca imaginei conhecer tantos lugares como eu comecei a conhecer naquela época. sim. Então, para mim, era um negócio muito grande, assim, era meio que eu tava meio que deslumbrada mesmo, sabe? Sim, Eu sim. falava, gente, mas se eu conseguir, você também consegue, vem Ah, aqui, então, vamos então sentar, vamos além de você organizar. viver aquilo, também era uma inspiração para outras pessoas. Eu me sentia muito nesse lugar, assim, não, de incentivar a Aham, pessoa aí, sabe? sim. Não só de ajudar a organizar. Eu falava, não, se eu consigo, você também consegue. Vamos, senta aqui, vamos organizar. E aí, só que isso nunca, esse movimento não passou pela minha cabeça em Aham. ter uma agência de viagem. Sim, Isso foi ainda depois. era algo paralelo para um hobby, algo que naturalmente você fazia ali informal, mas como profissão não passava na sua cabeça. Exatamente. E que momento que É, você começa a se questionar, né? Começa a olhar ali para sua rotina, para aquilo que você fazia e fala, pô, pera lá, será que eu tô no lugar certo mesmo? Então, foi no momento em que eu pensei que eu não ia conseguir crescer muito mais do que eu estava dentro da minha profissão, Aham, né? Dentro do núcleo que eu estava ali, quando eu pensei, não tenho para onde crescer, não tenho para onde ser mais,
né? E você Ser diz mais, tanto em ganhar. termos isso que eu ia perguntar, de ganhos financeiros, mas também de desafios, né? De assumir outras Sim, responsabilidades. exato, aham. Que também não é, eu vejo muito por esse lado, não é só a questão financeira, Aham, é a questão de realização mesmo, sim. né? Então, eu queria mais, eu queria ser mais, né? Então, eu não vi esse crescimento ali. E eu falei, "Pá, pera, eu preciso fazer alguma coisa, me movimentar de alguma forma E você atua há para que eu quanto seja tempo mais. dentro dessa área? Da área de publicidade foram uns 8, 9 anos, mais ou menos. Depois que eu me formei, ainda fiquei ali uns 8, 9 anos É dentro bastante da área tempo, de né? publicidade. É bastante tempo. É, E daí é parece que vai bastante vendo tempo. aquela curva de motivação, né? Vai diminuindo e daí você começa a se questionar, né? Exatamente. E aí foi um período assim que eu passei um pouco angustiada Uhum. mesmo, de tipo, o que que eu vou fazer? Não sei o que que eu vou fazer da minha vida. E eu acredito em Deus, então eu pedia muito para Deus me dar uma luz, né? Preciso de algum sinal. E aí eu fiz uma viagem, eu fui visitar o meu irmão em Portugal. E essa viagem foi bem angustiante, assim, também, porque eu Uhum. tava de férias, né? Fui aproveitar essa viagem. E aí eu voltei a trabalhar. E eu Aham. falei, não posso ficar assim, não dá, não dá, não dá. E aí, passando nas redes sociais, eu não lembro, eu acho que na época foi o Facebook. Aham. E Porque aí se a no gente for ver, foi Facebook em vi. 2019 que você fez o curso aqui no Centro Europeu, né? É, É, ainda era Facebook. eu acho que era no Facebook, daí Uhum. passou o anúncio do curso de turismo do Centro Europeu. Aham. Daí eu pesquisei, eu pensei bem, também porque sei do investimento. Eu falei, bom, mas é algo que assim, se não for para minha vida, vai ser para um hobby, Aham. né? E eu posso Sim. levar junto ali, né? Vai ser um conhecimento para mim como pessoa. Falei, independente de eu tornar isso uma profissão ou não. E aí fui fazer o curso. Me matriculei e fui fazer o curso. E aí, as primeiras aulas, assim, era brilho nos olhos, brilho nos olhos, brilho nos Tipo, olhos. me encontrei. E foi um negócio assim, eu falo que foi uma explosão pra minha vida. Aham. Foi um mês ali que eu comecei a fazer o curso, porque em um mês voltou tudo, voltou aquele pensamento do pré-vestibular que eu queria fazer turismo. Aham. Aí caiu a ficha dos meus amigos que eu ajudava. Aí caiu N coisas, assim, foi tipo virando as chavinhas dentro da minha cabeça. Eu falei, é isso. Daí você teve E aí, a validação, né? é, Mas sabe o que é interessante quando você vai contando a história assim, né? E você estava insatisfeita de alguma forma, mas cheia de dúvidas, né? Porque você não sabia o caminho para onde ir, né? E talvez você poderia ter escolhido uma outra área que também chegasse à conclusão de que não tinha uma conexão com quem você é, enfim, com quem você quer ser profissionalmente, né? E daí é legal quando você traz essas questões, né? Ah, eu fui lembrando, porque você disse que no vestibular você pensou em fazer turismo, né? Daí depois todos esses acontecimentos de organizar a viagem e tal. É muito interessante, uma coisa que as pessoas deixam, né, passar, que é a questão de negligenciar o autoconhecimento, né? é, Porque as respostas elas estão com a gente, né? Na grande maioria das vezes. Então parar, sabe, para organizar, entender aptidões, perfil, aquilo que de repente você tem mais interesse, né? Que pode ser sim um direcionamento profissional, né? Então é bacana você falar disso até para alertar as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, né? A importância de você olhar para trás, né? De entender a sua história de vida, né? O seu currículo, né? Enfim, tudo que você fez e falar, poxa, neste momento o meu olho brilhava. Nessas situações eu me sentia realizado. E como que isso
pode ser levado também para a minha profissão, para o meu dia a dia, né? Então você passou 9 anos, teve ali uma experiência que eu acredito que somou muito, que te agregou demais, né? Muito, 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 muito. Assim, se eu não tivesse passado esses 9 anos dentro da publicidade, dentro das instituições que eu passei, eu realmente hoje acho que eu não teria essa bagagem para ter uma agência de viagem. Aham. Acho que as experiências do meu último emprego também, de antes de eu abrir a minha agência, ela foi assim essencial para eu ter esse laço empreendedor que eu acabei tirando, que a gente não sabe Aham. muito da onde às vezes, né? Mas que às vezes está no sangue e a gente não presta atenção nisso. Mas eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria a coragem que eu tive para meter os 2 pés no peito e abrir a minha agência de viagem com 1 mês de curso. Meu Deus! Não, e assim, sempre, né, a gente destaca que a metodologia do Centro Europeu ela é muito prática, objetiva, né, voltada para realmente aquilo É. que o aluno precisa desenvolver para o mercado. Então, nós estamos falando de uma formação que foi muito rápida ali, sei lá, 5 meses praticamente, né? E você está falando que com 1 mês de curso, você falou, pera lá, é isso que eu quero e vou abrir minha agência. Exato, exatamente. Para mim, assim, até foi muito, muito rápido, Uhum. mas porque eu tive essa certeza muito grande, Sim, sabe? Não é que eu abri a agência em 1 mês, e em 1 mês eu tava vendendo horrores. Não existe isso em nenhum mercado do mundo, né? Existe muito trabalho por trás claro. disso. Com Mas um você mês eu fiz precisa começar a dar os aquela passos, né? Isso é importante. exato, tem que dar sempre os primeiros passos, assim que você tiver certeza das situações, dar os primeiros passos. E ali foi os meus primeiros passinhos, ali em sala de aula. Então eu tive muita ajuda da professora Raquel durante as Uhum. aulas. Então, às vezes dúvida, é que daí eu tava no mercado já, e aí as dúvidas que surgiam eu já podia tirar as dúvidas em sala de aula. Então acho que Aham. isso foi muito importante também, muito interessante de poder trabalhar isso dentro da sala de aula também e compartilhar com os colegas, Porque né? eu acho assim que tem muito a ver também com a nossa forma de trabalhar o aprender fazendo, né? Então você aprende e aplica, né? E isso vai criando, né, uma segurança para a atuação profissional. Mas uma coisa que eu acho importante a gente destacar que você trouxe é o quanto que você conseguiu migrar habilidades anteriores, né, da sua formação de publicitária, né, da sua experiência profissional dentro ali do ramo gráfico, e trazer isso para a sua vivência como agente de viagens. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam com medo de jogar tudo fora, né? E não se joga nada fora, né? Você Então, transfere essas habilidades e esse conhecimento, né? exatamente. Eu abri o CNPJ com 1 mês de curso, só que pela minha experiência na comunicação, na publicidade, em gráfica, ao mesmo tempo que eu abri o CNPJ, que é a parte, digamos, burocrática, eu já dei a cara para minha agência. Aham. Então, eu já tinha logomarca, eu já tinha cartão de visita, eu já estava entregando para as pessoas. Então, já estava acontecendo. Sim. Eu já fiz acontecer o negócio. Então, É, e foi essa bagagem a bagagem do anterior que me trouxe para esse cenário ali do início da então minha não empresa. precisa ter aquele desapego e falar, gente, eu estou perdendo, porque eu acho que isso é um grande problema para a grande maioria das pessoas que pensam em mudar de carreira. Fala, putz, eu vou jogar tudo fora, né? Eu perdi o jogo. De forma alguma, né? Você construiu muito até ali e vai usar tudo isso para continuar construindo em outra área, né? Exatamente. E assim, não só, acho que é questão das vivências também, Uhum. né? Independente da área anterior que qualquer um esteja e queira mudar, fazer essa transição, todas as experiências, as relações interpessoais, elas já são uma bagagem gigantesca para qualquer profissão que você venha a ter e você venha a trocar. Sim. Então, eu acho que isso é muito grande, assim. Eu sou uma grande apaixonada por relações
interpessoais. Então, E pelo eu encantamento. digo uma coisa, não poderia ser diferente, né? Porque o seu trabalho é proporcionar experiência para as pessoas. Então acho que tem que gostar muito, né, de servir, de ajudar, porque não é simplesmente uma transação comercial de vender um pacote, de vender uma passagem, Vixe, mas, né, proporcionar algo que é especial para as pessoas, né? é exatamente isso. Eu centralizei a minha empresa, ramifiquei, boa Aham. palavra. Eu ramifiquei a minha empresa como uma consultoria de viagem. Uhum. Então, eu tenho uma conexão muito grande com os meus clientes. Ele não é simplesmente um cliente que eu vou fechar um pacote, tá aqui o pacote, tchau. Uhum. Não, se ele fechou o pacote para daqui a 10 meses, eu vou ter contato com ele frequentemente, tirando dúvidas e até essa pessoa voltar de viagem. Então, assim, além de tudo, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Então, Desenvolve um relacionamento, né? Conhece a tem que família, desenvolver. né? Acaba atendendo, né? Um núcleo bem maior. É muito legal isso, né? Exatamente. Exatamente. É muito. E eu falo, é muito gratificante mesmo, assim, você poder fazer parte do sonho de outra pessoa. Então, é, eu não tenho nem palavras, assim, para mim é muito. Acho que Recompensador, né? gratificante é uma palavra. Gratificante é uma palavra muito simples, assim, Aham, sabe? É um negócio muito mais gigante, é muito sim, mais. Eu acho que é o prazer mesmo, assim. sim. E eu falo isso também para várias pessoas, que assim, você tem que trabalhar com o que você ama, Uhum. independente do que seja. E hoje você pode Se você falar que você ama a área em que você atua? acorda às 4 da manhã com o cliente me ligando, com problema, mas não tem Não tem problema, a gente problema, né? acorda, a gente atende. Não, a gente atende com prazer, tá tudo certo, Muito porque legal. também não é muito fácil, porque a gente trabalha com o lazer das pessoas. Sim. Então, as pessoas normalmente não resolvem esses problemas durante o horário comercial delas. Elas vão Aham. resolver no horário, né, fora do horário comercial. Então, a Você gente tem tá que lá estar para disponível para atender. isso também. Tem que estar, né? Eu Aham. escolhi essa profissão. Então, e também é curioso, né, que você passou por uma prova de fogo, né? Porque você se formou em 2019, 2020 veio a pandemia e isso mexeu com o turismo, né? Como que foi para você começar essa nova profissão diante de um cenário como esse? Foi assustador. Mas é aquela história que todo mundo fala, né? Se tá com medo, vai Vai com com medo medo mesmo. mesmo. Tem que ir. Aham. Mas eu acho que é muito essa questão, assim, de paixão Sim. mesmo. É, Foi fácil? Não vou dizer que foi fácil. Foi muito difícil. Pensei em desistir 350 mil vezes, Uhum. mas o meu sonho e a vontade de realizar o sonho das pessoas era muito maior do que qualquer outra coisa. Então, foi difícil, a parte financeira foi difícil, a parte de remarcações eu já tinha, né, começado a fazer várias viagens, né, fechar Uhum. várias viagens, né. Eu abri a agência ali em meados de agosto de 2019, agosto, setembro, né, de 2019, e março de 2020 a gente já teve a pandemia, né. Aham. Então, nesse período aí, eu tive várias vendas. Então, a gente teve todo esse problema de remarcação de Remaneja. Uhum. viagem. Então, mas eu acho que foi um período muito importante também de aprendizado para mim. Como Sim. eu vim de outra área e eu não tinha experiência na área, né? Eu já cheguei abrindo a minha agência e não fui trabalhar em outras agências para ter a Uhum. bagagem. Então, a pandemia foi muito importante para eu aprender, porque até a gente fala no mercado do turismo, que ali a pandemia ela meio que zerou Uhum. Parou, todas né? as agências. Aham. Não, e ela zerou o nível, não o nível de conhecimento, né? Porque não tem como
Mas assim, ela zerou, deixou todas as agências no mesmo nível, Ah, assim, sim, sabe? pede igualdade em termos de mercado, de potencial, oportunidades, né? Isso, exatamente, exatamente. Lógico, a gente sabe que teve muitas agências que fecharam, Uhum, teve muita coisa que foi muito prejudicada na pandemia no turismo, mas deu uma equilibrada ali em todo o mercado. uhum. Então, agora, depois que acabou tudo, né, que a gente foi começando a retomada, a gente já voltou também com Com tudo, tudo, com né? mais conhecimento, com Uhum. mais experiência, com a Resiliência. experiência da resiliência. Então, foi E, importante também porque passar por daí tudo com isso. isso realmente fortaleceu, né? E o que te segurou realmente foi o entendimento que você estava no lugar certo, né? Talvez o momento não era o mais oportuno, mas o lugar era aquele, né? É, exatamente. Eu acho que é muito essa questão de resiliência mesmo, assim. Uhum. Eu sabia que era isso. Sim. Não existia outra possibilidade. É aquela história, vamos fazer dar certo, tem que fazer dar certo. Hein, Lube, e antes de dar certo, né, de você falar, putz, me encontrei, o que mais pegou pra você? Quais eram os seus medos antes da transição de carreira? Olha, eu não tive muito tempo assim de pensar Aham, no, naquele, naquele aham, começo, no momento que eu abri o CNPJ, eu ainda trabalhava, né, no uhum, meu emprego fixo de carteira assinada. Então eu não pensei muito, eu só fui fazendo e levando no paralelo. certo. Então, nesse período, eu não tive muito medo. Eu fui fazendo, foi acontecendo, fui aprendendo. Então, o meu medo não surgiu ali naquele momento. Ele Aham, surgiu mesmo na hora que veio a pandemia, sim, porque daí, né? Então, por principalmente, quê? imagina em função de questões financeiras, né? O mercado para, e aí? Eu acho que o maior medo ali, de início, para mim, foi o medo da questão financeira que veio a pandemia. Uhum, Então, não vamos mais vender, né, por enquanto, até passar. E a gente sempre ficava naquela esperança, não, já vai passar 40 dias, um sim, mês, já vai passar, já vai acabar. E a gente foi indo e foi empurrando, né? E no fim das contas, ficamos aí 2 anos praticamente, né? Então, acho que o medo maior foi mais essa questão financeira, o medo de fazer alguma coisa errada, aham, né? É, o medo de decepcionar algum cliente, uhum, às vezes, né? Como teve ali as remarcações da pandemia, então algumas coisas a gente teve que remarcar, teve que pagar mais, teve que né? Nenhum cliente meu, por exemplo, perdeu nada. sim. Ninguém perdeu nada. Achou um Mas para caminho, uma remarcação, a solução. gente. Mas eu acredito que, Acho que para a assim, gente não. os medos do momento ali, até antes da pandemia, depois da pandemia, hoje ainda tem medos, né? Natural, né? Tem. Mas já se passaram Eu acho cinco que o maior anos. medo. É. Desculpe, o maior medo. Não, o maior medo eu acho que é esse mesmo, assim, de fazer alguma coisa errada, Aham, de decepcionar o cliente, ou de cair em algum golpe, né? Porque uhum, hoje o mundo tá aí muito louco, né? Então, de cair em algum golpe, porque, né, isso mexe com o financeiro da gente também. uhum, Então, eu acho que os meus maiores medos são esses, certo. assim, de não vender, né? E Mas depois o não de vender, a gente tem medo. E depois de 5 anos já como agente de viagens, né? Hoje como que é a tua rotina? Qual que é o seu job style, né, dentro da agência? Como que é para você, né, essa questão de realização, de atender os clientes, de acompanhar as entregas? Como que funciona? Hoje eu trabalho home office mesmo, Uhum, aí faço reuniões com os clientes via videochamada. Ou às vezes, né, quando é o cliente que está mais próximo, a gente marca um café, conversa, é tudo um bate-papo bem informal, uma coisa aham, leve, uma coisa tranquila. É, eu gosto de materializar
a viagem, né? Porque a viagem é algo que a gente não pega, né? Não toca. Aham. Então, eu gosto de materializar essa viagem. Então, a gente monta um kit de viagem para entregar para o cliente antes dele embarcar, com todos os vouchers, com brindes. Então, faço todo esse acompanhamento desde o momento da decisão do destino, né, Aham. até a hora de voltar de viagem. Então, durante a viagem, a gente sempre fica de plantão para caso aconteça alguma coisa. Então, eu costumo brincar que eu não tô junto, mas eu tô junto. Não, é muito legal também que você traz esse movimento, né, do seu dia a dia, a flexibilidade dos horários, né, essa independência, né, você é a sua empresa, né, você, como você falou, pô, se precisar a gente vai no café, encontra com o cliente, gera relacionamento. Então, eu acho que isso também é algo que conta muito hoje em termos de qualidade de vida, né, você conseguir conciliar, né, o seu profissional com um ritmo onde todas as outras coisas também podem se encaixar, né? Muito, até porque o nosso trabalho também é viajar, né? Aí Chato. eu ia perguntar isso, né? Ia falar, e as viagens? Me conta sobre as viagens. Então quer dizer que você viaja? Chato, chato, né? Nosso trabalho também é viajar. Então, quando a gente tá em viagem, né? Uhum. A gente também sempre tá olhando o hotel que a gente tá hospedado, tá olhando restaurantes próximos onde a gente vai, todo lugar que a gente vai, né? Como lazer, a Aham. gente tá avaliando como trabalho Sim, também. é um olhar Então, técnico, né? De absolutamente tudo, né? de absolutamente tudo, porque Uhum. é desde do voo, da conexão, da experiência de um voo atrasado, ou da experiência de uma troca de voo que aconteceu ali na última hora, até chegar no destino, pegar um transfer, um passeio, e jantar, e almoçar. Então, Uhum. tudo isso acaba se transformando em experiência para que a gente possa passar para os nossos clientes. Então, eu fui no restaurante maravilhoso, acho que você vai gostar, porque daí a gente acaba criando alguma conexão com o cliente, a gente meio que entende o que o cliente vai gostar, o que o cliente não vai gostar. Então, aí entra tudo isso também. Muito Então, bacana. é Agora importante você a gente... fez um monte de gente parar e falar: Meu Deus, eu quero ser agente de viagens. Mas trabalha muito, né? A gente sabe, mas eu sempre trabalha muito. digo, né? Tem que trabalhar muito, mas tem que se divertir no percurso, né? Isso é bastante importante. Sempre. E eu quero fazer uma pergunta. O nosso tempo aqui já está acabando, daria para a gente ficar horas aqui conversando, né? Mas você, se você pudesse voltar no tempo, você faria essa mudança novamente? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E eu não falaria que eu fizesse essa mudança antes, não. Eu acho que Aham, foi essa foi no mudança tempo no tempo certo. certo. Aham, Foi como a gente conversou lá no começo. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo o que eu passei, eu não teria essa experiência toda e essa coragem. sim, Eu sim. acho que é uma coragem. Eu acho que eu tive muita coragem de abrir a minha agência assim, sem ter experiência, sem, Uhum, né, entender muito. Entender eu entendia, né? Porque eu uhum, fazia muitas viagens. Mas do mercado mesmo, né? Eu sim. acho que ainda mais que o mercado mudou muito ali na pandemia. Então, é muito isso, assim. Eu acho que foi uma coragem muito, muito grande de abrir a agência, assim, de cara e correr atrás, né? Correr Com atrás. certeza. Não, mas é muito bacana, né? E eu acho que isso realmente serve de inspiração para as pessoas, porque sempre está em tempo. Né? Eu acho que a partir do Sim, momento que você consegue entender, né, que você está no lugar que não te completa, sabe, que não te gera uma motivação, vamos entender qual que é o outro lugar que realmente eu vou me sentir feliz, realizado, né? Como você falou, né? Mudaria novamente com certeza, né? Então é bem isso. Acho que as pessoas se permitirem entender que é natural uma mudança quando se faz necessário, né? Porque o importante exatamente. não é o que aconteceu, né? Obviamente, né? Toda essa bagagem, toda essa experiência conta, mas se existe insatisfação, é o que vai acontecer, né? O que você vai fazer diferente para encontrar aquele caminho que possa te realizar, né?
E é exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei matutando ali o que eu vou fazer para mudar. Que legal. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Preciso agir e mudar a minha vida. E aí foi quando eu me inscrevi no Centro Europeu. Muito bom, e a gente fica muito feliz de ter participado, né, dessa sua história, né, dessa trajetória, participando ainda, né, porque também sempre conectados, isso é legal, né, você continua fazendo parte desse núcleo e sempre também, né, trocando, e para nós isso é assim, uma resposta, né, tipo de dever cumprido, porque assim como você, milhares de outros alunos passaram, né, e tinham dúvidas, tinham medos, mas tiveram a coragem também de falar, vamos lá, vamos encarar e vamos fazer diferente, né? É isso. Lubi, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Eu queria que você deixasse o arroba da tua agência, né? Para a galera que está nos escutando aqui possa seguir também, né? Buscar experiências contigo, né? Opa, com certeza. O Instagram é @LubiGoTravel. Go de ir, travel. Maravilha. Então, depois a gente coloca aqui na tela, né? Da mesma forma também, quem ainda não segue, né, o Centro Europeu no Instagram, @CentroEuropeoBR, o meu, @Ronaldo Cavalieri. Também esse conteúdo tá no YouTube, então pessoal, se inscreve lá, já coloca o sininho para quando sair episódio novo, já ficar sabendo de primeira, né? Para que a gente possa compartilhar mais histórias inspiradoras como o da Lubi. Lubi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, Ronaldo. Foi um prazer compartilhar toda essa trajetória aí minha junto ao Centro Europeu e o turismo, né? Muito bom. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima história aí de transformação criativa.